Em São Paulo foi anunciada que toda a população do estado de São Paulo, acima de 18 anos, vai receber pelo menos a primeira dose da vacina até o dia 15 de setembro. E a gente quer entender mais sobre esse cronograma e será que ele também pode ser estendido aos outros estados brasileiros? Eu converso agora com o secretário estadual de Saúde, Jean Gorenstein, que está conosco ao vivo. Olá, secretário, bem-vindo mais uma vez ao UOL. Obrigada por participar. Boa tarde. Boa tarde, Fabiola. Primeiro eu quero parabenizar você, ao Seixas, pela excelente matéria que a gente assistiu há pouco. É algo extremamente tocante, para não dizer revoltante, na nossa história, que muitos tendem a negar que aconteceu. É muito triste e parabéns pelo jornalismo responsável que a UOL sempre faz. Isso é muito importante, né, secretário? A gente tem que contar a história do nosso país para que isso não volte a acontecer, né? E o jornalismo tem esse papel. Bom, mas vamos falar de vacina, vacina no braço. Eu estou aqui na maior expectativa, já sei o meu dia, 23 de junho, que eu vou ter a minha primeira dose, segundo o calendário. Quero saber, o governo de São Paulo está utilizando as doses enviadas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, para antecipar essa vacinação ou tem alguma dose comprada pelo governo paulista? Todas as doses são as doses que foram distribuídas. A questão é que São Paulo tem uma ação logística para que essas vacinas não fiquem no estoque, elas estejam sendo usadas no braço da nossa população. Isso para nós é muito mais importante. E nós estamos tendo um quantitativo de vacinas maior. Só para você ter uma ideia, até a próxima sexta-feira, dia 18, o Instituto Butantan estará distribuindo 5 milhões de doses da vacina do Butantan, a Coronavac, fazendo com que, dessa maneira, possamos estar imunizando todos os brasileiros através do Programa Nacional de Imunização. Mas o recebimento das vacinas da Janssen, agora 2 milhões de doses, estão sendo distribuídas pelo Ministério. A Pfizer, a própria AstraZeneca Fiocruz, e dessa maneira teremos vacinas. Temos ainda um outro quantitativo que chegará em insumos farmacológicos ativos até o final do mês de junho, que nós receberemos 6 mil litros de insumo farmacológico ativo, as IFAs, para a produção de 10 milhões de doses da Coronavac para todo o Programa Nacional de Imunização. E dessa forma, estaremos progredindo, estaremos imunizando os brasileiros de São Paulo. Agora, o secretário, por que o governo federal não anuncia isso, já que tem essa distribuição e os outros estados também? Não é interesse do governo federal anunciar que todos os brasileiros serão vacinados até setembro? Não é estranho isso? Só São Paulo anuncia, sendo que as doses são do governo federal? Temos, como disse, um programa logístico. Todas as quintas-feiras existe uma reunião do Plano Estadual de Imunização, que é gerenciado pelo governador João Dória, junto com toda a saúde, toda a logística da Secretaria de Estado da Saúde, que faz a coordenação do Programa Estadual de Imunização. Dessa forma, milimetricamente, são analisadas os quantitativos para que, de uma forma muito responsável, nós possamos progredir tanto em grupos como nas faixas etárias. E, nesse momento, nós temos a possibilidade de, até dia 30 de junho, estarmos vacinando 7.450.000 pessoas na faixa de 40 a 59 anos. Isso, lembrando secretário, que nós já terminamos todos aqueles grupos, tanto de idosos quanto portadores de doenças crônicas acima de 18 anos, a área da saúde, a área da educação também já foi convocada na semana passada, os portadores de deficiência permanente com ou sem benefício, estamos avançando. Mas não foi isso que eu perguntei para o senhor. Eu perguntei sobre por que o governo federal não anuncia isso para o Brasil todo, sendo que as vacinas são do Ministério da Saúde. Se não é estranho isso. Fabiola, volto a te responder. O que nós temos é uma distribuição muito conscienciosa de cada dose da vacina. Então não é possível no Brasil todo. Ela não fica, a dose, Fabiola, ela não fica nos nossos estoques. Ela só vai ficar para a segunda dose, a retenção da segunda dose,
quando nós estamos falando para a Coronavac, porque o tempo da primeira para a segunda dose é de 28 dias. Então, A partir então de eu então, entendo todas as que doses da vacina são doses que são imediatamente utilizadas para toda a população. Então eu posso entender que os outros estados que não anunciam isso é porque não tem esse esquema de logística, ou o governo federal não pode anunciar isso porque não é ele que distribui? Como é que eu entendo isso, secretário? É porque a gente tá, aqui Eu no UOL a gente respondo. está falando para o mundo inteiro, né? Para o planeta todo, o senhor sabe disso, né? Então, assim, a galera que está nos ouvindo lá Pelo em Minas estado. Gerais, no Rio Grande do Aham. Sul, no Pará, tá desesperado. Mas por que que não tem isso aqui? Só em São Paulo? Se as vacinas são do Ministério da Saúde, eu sei que o senhor responde por São Paulo, não é isso que eu estou te cobrando. Mas como o senhor, que é médico e está acompanhando todo esse processo, se não é estranho a gente não falar da vacinação no Brasil como um todo, porque não adianta nós aqui em São Paulo estarmos vacinados, sendo que o resto do Brasil não está. A gente tem que pensar no país como um todo, né, secretário? Fabiola, nós também deveríamos ter pensado no controle da pandemia no país de forma única e não de forma tão divergente como aconteceu. Então, da mesma forma que isso acontece no enfrentamento da pandemia, isso também ocorre no enfrentamento da vacinação. Nós somos o melhor programa nacional de imunização, temos no estado de São Paulo mais de 5.000 postos de vacinação, são 5.100 pontos de vacinação que podemos até dobrar. Para isso, precisamos ter vacina. Os nossos 645 municípios estão ávidos e aptos para receber as doses e imunizar a nossa população, para que dessa forma possamos, como o próprio estudo de Serrana mostrou, que quando tivermos 75% da nossa população vacinada, aí sim teremos o controle da pandemia no nosso estado, seja nos impactos de redução de morte, como Serrana mostrou, 95% queda da mortalidade, 86% de queda do número de casos e 85% do número de Sim. internações. O E é assim que temos que fazer, olhar com seriedade, trabalhar e nos preocupar com a nossa população. secretário, abre para mim aqui a página, secretário não, né? Abre para mim a página aqui do UOL, que eu quero perguntar uma questão para o secretário em relação à vacinação, essa história de escolher vacina, né, secretário? Tem gente escolhendo vacina que chega no lugar e quer tomar uma vacina. Ah, eu quero da Pfizer. Ah, eu quero a da AstraZeneca. Ah, eu quero a Coronavac. Teve uma decisão da Justiça a respeito disso. A Justiça obrigou o Estado a vacinar com Coronavac uma senhora de 63 anos que disse que tinha um risco de trombose. O governo até entrou com recurso, né? Se eu não me engano, o senhor me corrige se eu estiver errada, o governo tentou anular a decisão, mas a decisão veio de que ela realmente tinha que tomar a Coronavac. Como é que o senhor analisa isso? Isso pode prejudicar o sistema de vacinação do estado de São Paulo? E o que o senhor acha das pessoas ficarem escolhendo vacina? Fabiola, a indicação de uma ou outra vacina acaba sendo para um grupo muito específico. No caso, quando nós estivermos falando de grávidas e lactentes e também das puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, e aí as lactentes são consideradas também até esse período, são pessoas que estarão recebendo as doses tanto da Coronavac quanto da Pfizer. Outras vacinas não poderão, por própria determinação do Ministério da Saúde, serem elencadas na vacinação desse grupo, alegando alguns riscos que, na opinião, como médico, os riscos são muito pequenos, poderiam ser, sim, liberados para o nosso Atrapalha, público, para secretário? estender essas opções de vacinação. Por outro lado, Atrapalha. existem algumas condições clínicas muito individualizadas que não permitem que certas vacinas possam eventualmente estar sendo utilizadas. Então, volto a dizer, são questões absolutamente pontuais. No mais, nós temos que lembrar que todas as vacinas que estão aí são vacinas seguras, são vacinas eficazes e, em sendo seguras e eficazes, estão aí para serem usadas. Então, nós precisamos de vacina, independente qual ou É, quais vacinas sejam, o todas que estiverem liberadas senhor, pela Anvisa devem e podem ser tomadas
pela população sem essa opção. Eu quero isso, aqui não é cardápio de utilização. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam a necessidade de tomar vacinas com a chancela da Anvisa, e é isso que o Programa Nacional de Imunização faz, e é isso que o Programa Estadual de Imunização de São Paulo também o faz. A gente está correndo aqui com o tempo. Tem uma notícia que acabou de chegar, secretário, que eu queria uma opinião sua. A Promotoria da Saúde do Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito contra os organizadores da motociata do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana. Como é que o senhor analisa um perigo na cidade, no estado? Como é que o senhor analisou essa motociata e agora essa abertura de inquérito sobre esse caso? Essa foi uma ação absolutamente irresponsável. Nós estamos ainda num momento importante na nossa pandemia em todo o país, o estado de São Paulo não é diferente. Nós estamos ainda dentro do faseamento de São Paulo, por orientação também do próprio governador João Dória, estendendo essa fase de transição, que vai ser pelo menos até agora, dia 30 de junho, em que mantemos, apesar de queda importante do número de internações, em unidades de terapia intensiva e percentual de ocupação. Para se ter uma ideia, lá no dia 1º de abril nós tínhamos 93% da taxa de ocupação na Grande São Paulo, hoje nós temos 79%, mas mesmo assim é um número elevado que faz com que nós tenhamos todos os cuidados. Estamos progredindo na vacinação, mas ainda falta muito, precisamos vacinar mais. E aqui no estado de São Paulo, desde o dia 4 de maio de 2020, foi feito um decreto da obrigatoriedade do uso de máscaras. Portanto, isso vai contra todos os princípios humanitários, de saúde pública e de responsabilidade.